Os mais importantes temas que afetam o cidadão. A discussão de ideias de forma aprofundada. Ideias em debate. Olá, no ar programas Ideias em Debate. Hoje o nosso entrevistado é o Reinaldo Dassu. Reinaldo é presidente do Sindicato da Saúde de São José do Rio Preto e região. Na verdade, a região, não é a cidade, é onde tem a base do sindicato, mas a região engloba diversas cidades naquele entorno de São José do Rio Preto. O Reinaldo depois vai explicar com mais detalhe para a gente essa cidade, a quantidade, a população. Entendeu? Isso é muito importante. Esse sindicato ele foi fundado em 1980, naquela região, porque os trabalhadores dessa região de São José do Rio Preto tinham, assim, uma necessidade de uma entidade sindical para defender os seus direitos, reivindicar melhoras nas condições de trabalho, né? E o Reinaldo está na presidência desse sindicato faz 5 anos. O sindicato engloba uma base muito grande de trabalhadores. O sindicato, essa região, né, foi muito afetada durante a pandemia. Os trabalhadores da área de saúde, não só na região de São José do Rio Preto, mas em todo o Brasil, foram os heróis, os verdadeiros heróis, estiveram sempre na linha de frente. Muitos trabalhadores faleceram, muitos trabalhadores até hoje ainda têm sequelas causadas pela pandemia da Covid-19. Houve, em alguns casos, omissão, houve despreparo e quem sofreu com isso foram os trabalhadores. Foi muito difícil, né? Você que está nos assistindo, você que está em casa, né? Certamente teve algum parente, algum amigo vítima da Covid-19, porque na pandemia quase 700 mil pessoas faleceram, outros milhões, né, foram contaminados pelo vírus, e sabe da importância do trabalho do pessoal da saúde, a linha de frente do pessoal da saúde. Reinaldo, muito obrigado pela sua entrevista, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu queria que você me dissesse o seguinte: como foi o enfrentamento dos trabalhadores da saúde durante a pandemia na região de São José do Rio Preto? Mauro, agradeço a entrevista. De fato, foi uma questão muito dolorosa, né, para a população e principalmente pelos profissionais da saúde, onde não houve um planejamento desses gestores, porque a doença ela começou lá na Europa e pelos canais de televisão, então tudo era passado ponto a ponto e que chegaria com certeza no Brasil. Diante desse fato, os trabalhadores da saúde tiveram que enfrentar essa pandemia até sem os EPIs, máscara, álcool gel, capote, não houve uma preparação, entendeu? Então os profissionais da saúde se propuseram a enfrentar essa pandemia, onde o medo era constante, né? Alguns trabalhadores nem voltavam para suas casas, vários trabalhadores ficaram dias, semanas sem ir para casa com medo de contaminar esposos, filhos, pais, mães, enfim. Então foi muito doloroso para o profissional da saúde. E dentro dessa pandemia, também houve muitas mortes, né? Eu mesmo perdi vários amigos que trabalhavam na área da saúde. Então eu acho que isso foi assim, foi uma grandeza do trabalhador da saúde, porque, Mauro, o trabalhador da saúde não é igual fazer uma caneta, um copo, um sapato, não pode haver erros. Então eles trabalharam muito, mas muito sobrecarregados. Estão trabalhando com vidas, né? Com vidas, entendeu? Então não pode haver o erro, né? Então essa sobrecarga de trabalho, a falta de profissionais também nesse momento caótico que foi da pandemia. Então era plantão em cima de plantão, entendeu? Então o trabalhador ficou assim, totalmente à mercê, né?
porque enfrentaram que os hospitais não tinham os EPIs, volto a frisar, então eles tinham que trazer máscara de casa, álcool gel, enfim. Eu acho que faltou planejamento para esses gestores do hospital. Reinaldo, né, o seu sindicato, o sindicato do qual você é presidente, ele engloba uma região muito grande ali de São José do Rio Preto. Quantas cidades ao total desse entorno e qual a população de trabalhadores que existe nessa cidade? A nossa base, Mauro, começa em Santa Fé do Sul e acaba em São José do Rio Preto. São 62 cidades, onde nós representamos hospitais, clínicas, laboratórios e é uma base muito grande. No momento da pandemia, como nós não podíamos entrar dentro dos hospitais, né, para entender o que o trabalhador estava passando, nós criamos um aplicativo. Através desse aplicativo, nós fizemos assembleia, conversava praticamente em tempo real com o trabalhador da saúde. Então, assim, foi isso essa porta, esse canal que se abriu entre sindicato e trabalhadores da saúde. E esse aplicativo servia também para receber denúncias, receber informações do que estava acontecendo nos hospitais. Foi fundamental para esse diálogo com o trabalhador? Sem dúvida nenhuma, Mauro. Tanto que eram tantas reclamações porque não tinha os trabalhadores, né? A demanda era tão grande que o RH dos hospitais, eles estavam contratando qualquer pessoa que tinha Corém, né? Porque vários trabalhadores também foram adoecendo, doenças mentais. Para você ter uma base, Mauro, nós fizemos uma pesquisa, um levantamento com os trabalhadores da saúde, através do nosso aplicativo, o que o trabalhador sentiu na pandemia, se ele fazia uso de medicamento, enfim, uma coisa que nos assustou muito, que 45% dos funcionários ainda hoje tomam os medicamentos para conseguir trabalhar dentro dos hospitais. Uns não conseguem nem mais entrar dentro dos hospitais, pânico. Aí que falta dos gestores desses hospitais esse acompanhamento com esse trabalhador. É muito fria essa relação. Você passa no departamento pessoal, agenda no INSS, então a pessoa se afasta e os hospitais, eles têm competência para estar ajudando esse trabalhador, né? Que se entregou de corpo e alma nessa pandemia. Eles têm assistentes sociais, eles têm enfermeiro, eles têm médico, têm psicólogos. Então a estrutura tem, mas esses gestores não fazem essa valorização para o trabalhador da saúde. É uma coisa assustadora. Me diga uma coisa. O seu sindicato atua na área do setor público e privado. Certo. Aonde você encontrou mais resistência dos gestores? Em que setor? No público ou no privado? Nos dois, Mauro, nos dois. São José do Rio Preto é um polo da saúde, né? É representada por 6 hospitais grandes, 6 hospitais de grande porte, clínicas, laboratórios. Então, para você ter uma ideia, o capital estrangeiro chegou em São José do Rio Preto, né? Então, tem alguns hospitais, clínicas, laboratórios que foram adquiridos por essas empresas. E essas empresas só frisam lucro, você entendeu? Então, hoje, o trabalhador ele está desassistido, né? Não há... A palavra humanização, ela é muito bonita, mas não se aplica no dia a dia do trabalhador, né? Do seu plantão, enfim. Então, a gente tem feito várias denúncias, Ministério Público, Justiça do Trabalho. Eu vou te contar um fato. De tantas reclamações que nós recebíamos do trabalhador, que nós somos obrigados a entrar com um processo na Justiça pedindo esses EPIs.
Quando o trabalhador se afastava, o CAT, eles não davam como doença ocupacional, entendeu? Para abertura do CAT. Então nós conseguimos, através da justiça, isso, máscara, álcool gel, tudo em cima entrando na justiça, porque senão nós não conseguíamos fazer esses gestores dar para o trabalhador, no mínimo, condições para que ele desenvolva seu trabalho dentro dos hospitais. Eu tive que entrar dentro de UTIs, aí que vem a maldade dos hospitais. Os hospitais, eles conduziam o trabalhador através das suas chefias. Eu tinha que perguntar, foi aberto o CAT para você? Porque muitos CATs nem eram abertos, entendeu? Então foi um trabalho muito árduo do sindicato e isso o trabalhador sente que o nosso sindicato é um sindicato atuante, né? Que a gente não gosta de ficar conversando. É lógico, a minha proposta é sempre o diálogo, né? Mas quando a gente vê que não tem essa contrapartida dos gestores, aí nós somos obrigados a desenvolver as ações. Reinaldo, dentro da saúde, ou seja, dentro de um hospital, né, tem aqueles profissionais que trabalham diretamente com pacientes, né? Os médicos, os enfermeiros, os técnicos de enfermaria, mas tem também, né, o pessoal que trabalha na cozinha, o pessoal que trabalha na limpeza, né? Eles talvez possam não ser considerados, entre aspas, profissionais da saúde, mas são profissionais da saúde que estão lá dentro, convivendo com o problema e, sabe, estão sujeitos também a serem contaminados. Eu vou fazer um rápido intervalo e quando a gente voltar, eu queria que você me desse um quadro sobre como foram tratados esses trabalhadores também, que apesar de não ter acesso direto ao paciente contaminado, ele está dentro da unidade também. Está na cozinha, está na limpeza, está na lavanderia, na telefonia, na lavanderia. E como é que os hospitais trataram esses trabalhadores? Então vamos fazer um rápido intervalo e voltamos já. A Cinelândia, no Rio de Janeiro, foi palco da grande manifestação nas lojas americanas. Representantes sindicais do Brasil vieram mostrar o seu repúdio. Os trabalhadores comerciários não merecem esse prejuízo, pois o maior patrimônio da empresa é o seu trabalhador, onde as lojas americanas já está começando a demitir e deixando o trabalhador sem os seus direitos. Lutaremos por todos os trabalhadores do Brasil, pela manutenção do emprego e dos direitos. E nós estamos aqui exatamente para tentar impedir que essa loja quebre. Nós queremos que seja garantido a participação dos trabalhadores em toda a reestruturação. Daqui nós vamos ter uma reunião com a alta direção com essa finalidade. Nós não podemos viver de novo as novelas do passado. São Paulo, que é o local onde tem 400 lojas, é o local que mais lojas tem, nós temos que ter uma preocupação adicional. Por isso estamos aqui, contamos com vocês para que vocês possam sempre estar nos ajudando a construir um Brasil cidadão. Brasil cidadão significa Brasil de emprego, de respeito. Lojas americanas não podemos deixar quebrar. Quem consome, continua consumindo. O consumo vai manter os salários e vai manter o emprego. Nós queremos a loja americana de pé. E já entramos com um projeto para garantir os direitos dos trabalhadores. Então é muito importante a minha presença dentro do Congresso Nacional e a partir de agora vamos tentar trazer outros parlamentares para que fiquem junto com a gente nessa campanha de proteger o direito dos trabalhadores das lojas americanas. Estou junto, conte comigo e com o meu trabalho. Avante, comerciários. Estamos de volta com o programa Ideias em Debate. Hoje o nosso entrevistado é Reinaldo Dalur. Reinaldo é presidente do Sindicato da Saúde de São José do Rio Preto e região. Ele estava aqui nos informando que a região da atuação do sindicato é de aproximadamente 63 cidades, uma grande região, né? E que esses profissionais, durante a pandemia, nós não ainda estamos livres da pandemia. É preciso ficar bem claro que né, a vacina foi fundamental para segurar o grande momento da pandemia. E tanto é que ela foi fundamental que a gente quer aqui fazer um alerta para você. Se você não tomou sua dose de reforço, vá tomar dose de reforço. Não ache que você está livre de ser contaminado. A única
garantia que você tem é a vacina. Vacina salva. E a vacina foi desenvolvida exatamente para isso. Então, se você ainda não se vacinou, procure imediatamente um posto de saúde e vá tomar vacina. E você vai ver aqui o relato dos profissionais que trabalharam na área da saúde, como eles sofreram, você entendeu, na linha de frente e como sofreram por causa da questão da pandemia. Pergunta que eu fiz aqui para o Reinaldo é o seguinte: dentro do complexo hospitalar, os profissionais da saúde não podem ser só aqueles que tratam diretamente com o paciente, como os médicos, enfermeiros, entendeu? Né? Nós temos dentro do hospital também pessoas que não estão ligadas diretamente ao atendimento do paciente, mas que também fazem parte da cadeia da saúde, né? São os cozinheiros, são o pessoal da limpeza, o pessoal da lavanderia, né? E em muitos casos aí, alguns hospitais, tanto público como privado, prevaricaram no atendimento e na proteção desses trabalhadores. Reinaldo, eu quero te perguntar aqui o seguinte: essa questão de prevaricar em relação, no momento mais duro da pandemia, com esses trabalhadores, aconteceu também lá em São José? Exatamente, Mauro. Como você citou o médico, enfim, né? Não querendo desmerecer o médico, pelo amor de Deus, o médico ele estudou, ele fez a residência médica, tudo. Mas só para você ter uma noção dessa pergunta que você me fez. O médico, ele passa para ver o paciente, ele faz a prescrição, 10 minutos, ele vai embora. Quem cuida realmente do profissional da saúde é o auxiliar, é o técnico. Então, assim, o trabalhador da saúde, ele foi fundamental na questão da pandemia. Nós estamos falando em 700 mil mortes, mas se não fossem os profissionais da saúde, isso poderia ter chegado num número assim, 3, 4 vezes maior. Voltando a todos os trabalhadores, desde a secretária, da lavanderia, do auxiliar de limpeza, do maqueiro, da limpeza, são fundamentais dentro da organização, dentro de um hospital. Porque a lavanderia é tão importante que a lavanderia é a que sobe os lençóis, a troca de roupa dos pacientes, a lavanderia é o que limpa, a limpeza é o que limpa a UTI, a ala, o maqueiro é aquele que pega o paciente e leva dentro do centro cirúrgico, transporta dentro de uma UTI, leva para acolher um exame num laboratório. Então, essas profissões, essas pessoas que trabalham dentro do hospital são espíritos elevados, entendeu? A minha convicção é essa, porque não é fácil você trabalhar dentro de um hospital onde o assédio moral impera, entendeu? Os funcionários eles são muito maltratados por chefias, pela própria direção dos hospitais. Eu não tenho nenhuma questão em ser tão verdadeiro como eu estou sendo agora, Mauro. Eu acho que essa entrevista que eu estou dando, eu acho que a maioria dos trabalhadores de dentro desses setores gostariam de estar aqui para te falar o que eles sentem. Então, como eu sou representante desses trabalhadores, eu estou sendo, assim, muito verdadeiro de tudo que eu estou falando. O trabalhador que está nos assistindo, ele sabe tudo isso que eu estou comentando com você. São coisas que você recebeu, tá, informações, são coisas que você viveu e que hoje você está mostrando aqui, entendeu? Para que as pessoas saibam também, né, que não é só o médico que é importante para salvar a vida, não. É importante para salvar a vida até o motorista da ambulância, que tem que ser rápido, né, no transporte do paciente. É importante para salvar a vida aquele pessoa que trabalha lá na lavanderia, que tem que esterilizar a roupa, o colchão, os lençóis, de maneira tal para que ela não seja contaminado também ali, né? Porque o hospital, por mais zelo que tenha, por mais cuidado que tem, um setor do hospital é um setor de risco, né? Sem dúvida. É setor de risco. Sem dúvida. A partir do momento que você entra dentro de um hospital, desde o momento que você tocar num corrimão, seja lá onde for,
existe uma contaminação, entendeu? Então, assim, outro ponto que eu queria destacar, Mauro, é sobre a questão do piso salarial da enfermagem, né? De tudo isso que nós acabamos de comentar, toda essa nossa narrativa, eu gostaria como é que eu vou te dizer? A minha insatisfação com esses gestores dos hospitais. É claro que alguns estados, algumas cidades ainda têm um estudo, né? Porque o que fizeram com o trabalhador, na verdade, foi uma rasteira, uma facada nas costas do trabalhador da saúde, onde houve tanto empenho, tantas vidas se foram, e hoje o trabalhador está aguardando há mais de 20 anos, Mauro, esse piso, entendeu? E agora, essas questões políticas que estão emperrando a questão da valorização do trabalhador da saúde. Nós estamos, assim, muito descontentes. Nós temos planejando aqui, amanhã tem uma reunião com a Federação da Saúde, onde a gente está planejando uma paralisação muito forte em todas essas cidades da nossa base, e todos os sindicatos também, eu acredito que vão aderir a essa paralisação, e se esses políticos, esses gestores, não valorizarem a saúde, a greve vai ser inevitável. Agora, Reinaldo, uma coisa aqui, né? Sem desmerecer se de um estado maior ou um estado menor, a gente tem uma notícia aqui de que o primeiro estado brasileiro a aplicar e a exigir, né, aplicar no setor público e exigir que o setor privado cumpra, foi a Paraíba. Né? A Paraíba, as notícias que a gente tem, é que a Paraíba é o primeiro estado brasileiro a aplicar no setor público o piso e exigir que o setor privado aplicasse. Eu acredito, se entendeu, que não tem... A cidade de São Paulo é o maior estado da nação. Né? São Paulo não pode, se entendeu, ser um obstáculo a respeitar o piso 20 anos com a categoria. Né? Eu acho que um argumento muito forte para essa categoria é que um estado menor, um estado do Nordeste, o estado da Paraíba, já a partir de fevereiro, todos os trabalhadores que se enquadrarem naquela norma, né, que foi aprovada, irão receber o piso determinado. Que não é um piso, deixar bem claro, né, não é um piso localizado, é um piso nacional. Então, o mesmo salário que será pago a um trabalhador da Paraíba, do Piauí, terá que ser pago a um trabalhador de São José do Rio Preto, terá que ser pago aqui em São Paulo. Agora a gente pergunta, se lá a Paraíba, que é um estado menor, arrecadação menor, um poder aquisitivo menor, pode pagar um piso, por que São Paulo não pode pagar? Mauro, a verdade é uma só. Dentro da nossa esfera, das cidades da qual nós representamos, a maioria desses hospitais tem como pagar o piso, mas acontece que é uma confederação dos hospitais, entendeu? Entraram com uma liminar no STF e foi acatado pelo ministro Barroso. Então, o que aconteceu? O capital ainda impera, você está entendendo? Então, os profissionais da saúde deram um doce e tiraram com a outra. A realidade é a mais pura verdade é essa, entendeu? A questão política. Eu gostaria que esses gestores tentassem passar um plantão de 12 horas dentro de um hospital, né? Que fosse acompanhar dentro de uma lavanderia, que nós acabamos de mencionar, que todos são fundamentais, né? Que passasse 12 horas dentro de uma UTI. A UTI hoje em dia, o Mauro, isso já vem há muito tempo. Eles trabalham com 4, 5, 7, 10 pacientes críticos, entendeu? Então, uma omissão muito grande do Corém, da gerência de enfermagem, entendeu? É um descaso o que estão fazendo com o trabalhador da saúde, infelizmente.
Aí você pega um setor, um estado que você acabou de mencionar. Se você for fazer uma análise bem recente, embora o São Paulo, o estado de São Paulo seja um estado muito rico, né? Você vê que às vezes a redação, a questão da matemática sempre vem desses estados. Menores, né? Menores, você entende ou não? Aqui, onde se tem tudo, mas a maldade impera. Infelizmente, esses gestores, eles precisavam ter um pouco mais de sensibilidade com esses trabalhadores. Aliás, eu já vi uma pessoa que dizia o seguinte, né? Quem come mais do que precisa, come de quem precisa. Exatamente. Né? E parece que os gestores aqui, com todo respeito aí aos gestores, parece que eles estão querendo comer mais do que eles precisam e estão tirando daquele que precisam, que é o trabalhador que salvou vida. Reinaldo. Mauro, deixa eu só completar uma questão. A questão do piso, que fique muito claro, eles acham que vão ser assim, um aumento muito grande na folha de pagamento. Mas a maioria dos trabalhadores não vão receber esse piso porque eles já ganham acima desse piso. Então esse impacto na folha de pagamento desses hospitais significante. É quase que, eu não vou dizer insignificante, mas cabe no orçamento de todos os hospitais. Não adianta um hospital ter a melhor máquina, a condição das salas, tudo muito bonito, elevador bonito, os pisos, isso, aquilo, mas quem opera é humano, jamais será substituído. Então eu gostaria, assim, de deixar bem claro para esses gestores que ainda a questão humana, ela vai imperar. Não adianta você ter uma máquina, um raio-x, que não é só apertar um botão, você entende ou não? Tem que ter um estudo por trás disso. Então, o meu descontentamento, eu ainda acho que são os gestores, entendeu? Reinaldo, é esse recado que você está dando aí para os gestores, é o recado que ele está dando para os trabalhadores se unirem, né, em torno de uma exigência legal, que é a aplicação de um piso. Eu agradeço a você pela tua entrevista, nós estamos com nossos tempos aí já esgotados, estamos em cima do tempo, e quero deixar aqui, o Reinaldo está fazendo um convite para você, trabalhador da saúde, para você, trabalhador aí da região de São José do Rio Preto, essa cidade que engloba esse sindicato, participe do seu sindicato, esteja junto na luta, porque a luta de um é a luta de todos, pelo direito que todos merecem. Muito obrigado, Reinaldo, muito obrigado a você pela audiência e até o próximo programa. Temas que afetam o cidadão, a discussão de ideias de forma aprofundada, o debate sério que ajuda você a entender os problemas que acontecem no Brasil e no mundo. Há mais de 10 anos no ar, levando a informação até você. Ideias em Debate.